Abramos a palavra do Senhor, queridos irmãos, no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 9, do verso 13 até o verso 35. Esse é o texto que nós vamos expor. Na verdade, nós vamos a partir do versículo 8, tá? Versículo 8. Eu vou começar lendo até o versículo 21, de 8 a 21, de Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo 9, Êxodo capítulo 9, do verso 8 até o verso de número 21, diz assim a inerrante palavra de Deus. Nós estamos expondo, lembrando sempre, nós estamos expondo esse livro, principalmente para você que nos visita. Nós temos esse costume de tomar um livro da Bíblia e expor ele totalmente para ver toda a verdade de Deus naquele livro, toda a verdade de Deus, todo o evangelho apresentado naquele livro para as nossas vidas. Então, estamos agora no capítulo 9, a partir do verso 8. A inerrante palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza, de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em úlceras que se arrebentaram, e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e todos os egípcios, e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixai o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher todo o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Amém. Ó Deus, tua palavra é bendita, Senhor, misericordiosa. Tua palavra, ela é espada de dois gumes. Tua palavra, ela penetra no coração do ser humano, e ela converte quando há uma ação do Espírito Santo de Deus. E o nosso intento profundo agora é que o Espírito Santo de Deus penetre no mais profundo do nosso coração, convença-nos dos nossos erros e nos leve ao arrependimento, conduzindo-nos a Cristo Jesus, a única salvação para qualquer ser humano. Pedimos que o Senhor esteja comigo, a fim de que os meus lábios falem a Tua palavra e somente a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me instrua, que o Senhor fale através de mim, Senhor. Acredito que o Senhor já me instruiu,
e agora quero que o Senhor instrua o teu rebanho. O Senhor, a partir daquilo que o Senhor tem me colocado em minha mente, em meu coração, que isso seja a tua verdade e não a minha, Senhor. É o que nós pedimos. Se há alguém aqui que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, que essa noite, ó Pai, essa pessoa venha ser tocada pelo Evangelho da salvação, que Cristo Jesus faça todo sentido na vida dessa pessoa, por amor do teu nome. Aqueles que já te conhecem possam ter a sua fé firmada, confirmada em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Existe uma praia lá no meu estado, no Piauí, em Parnaíba, que é a Pedra do Sal, né? Chamada Pedra do Sal. É uma praia onde as ondas são tanto quanto violentas, né? E quando você vai se aproximando ali das ondas, ou da praia, né? Que tem uma enorme pedra, por isso que é chamada Pedra do Sal, né? As ondas são tão violentas que lá tem um aviso assim: cuidado, não se aproxime demais da água, do mar. E algumas pessoas, mesmo diante daquela advertência, elas se aproximam, e infelizmente até às vezes comum o fato de que algumas pessoas são engolidas pelo mar. Elas encostam tanto ali na pedra, né, que a onda ela vem maior do que ela imaginava e engole a pessoa e chama para dentro do mar. E lá nessa parte já é bem profundo, então a chance de você viver ali é muito grande. Ou, desculpa, muito pequena, né? A de você morrer que é muito grande. Então lá tem esse aviso, a despeito do aviso, algumas pessoas, mesmo com advertência, elas vão lá e tomam banho naquela praia. Em novembro, mais ou menos, eu fui ao Recife, e em Recife tem um outro aviso, mas a respeito de outra coisa. Ali, a margem da praia de Boa Viagem, você tem avisos em diversos lugares. Não tome banho aqui, porque aqui tem tubarão, ou tubarões. E lá eles fazem de tudo para assustar a pessoa, bota o rosto do tubarão ali, bem zangado às vezes, né? Uma placa assim, bem nítida, em português e às vezes em inglês também, dizendo o seguinte: aviso, não tome banho, perigo de tubarões. Mesmo assim, algumas pessoas, com essa advertência, elas entram na água e acabam sendo mordidas por tubarões. Obviamente eu não quero falar especificamente do mar, nem de tubarões ou da força das ondas especificamente. Mas eu gostaria de falar, irmãos, à luz desse texto aqui, que, por exemplo, quando Deus nos avisa acerca de alguma coisa, Ele nos chama, Ele quer nos livrar de um mal pior, chamando-nos ao arrependimento. Por quê? Porque Deus é justo. Ora, se você entrar na praia, na Pedra do Sal, e sem tomar o devido cuidado que estão dizendo para você tomar, a consequência pode ser que você morra, né? Se você entrar na praia do Recife, mesmo com a advertência, o risco de você ser ferido por um tubarão é grande. Agora, quando Deus anuncia algo para você, um juízo ou qualquer outra coisa, e se você ainda assim permanece com o coração duro e contumaz, você pode receber o juízo do Senhor. Por isso, quando Deus declara a sua justiça, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de operar tais e tais juízos, isso é um convite para que você se arrependa. Você não pode negligenciar os avisos do Senhor, assim como você não pode negligenciar os avisos dessas situações de perigo. Não negligencie. O que está acontecendo aqui, irmãos, nesse texto é que por várias vezes Deus avisa para Faraó dizendo o seguinte: liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo, senão eu farei isso. Só que Faraó, de maneira quanto mais, ele não obedece à voz do Senhor, então ele está fadado ao juízo do Senhor. Por isso, a declaração do juízo do Senhor é um convite para que você mude de opinião, para que você mude de comportamento, para que você tome cuidado. Eu gostaria de falar da justiça, mas também da misericórdia, porque quando há um anúncio da justiça de Deus, Deus também, ao mesmo tempo, Ele convida para que você se arrependa, para que você se converta e para que você volte para os caminhos, ou então entre no caminho do Senhor. E você não seja destruído, não por um tubarão, não por uma onda, mas pela ira do próprio Deus.
Então, nessa noite eu gostaria de trabalhar acerca desse seguinte tema: o anúncio da perfeita justiça de Deus é um convite para que todos se arrependam. O anúncio da perfeita justiça de Deus é um convite para que todos se arrependam. Nós vamos ver aqui em 3 momentos, ou 3 coisas importantes dentro deste texto, que vai do verso 8 até o verso 35. Do verso 8 até o verso 12, nós vamos ver a dosimetria da justiça de Deus. Do verso de número 13 até o verso de número 21, nós vamos olhar o objetivo da justiça de Deus. E do verso 21 até o verso 26. E do verso 27 até o verso 35, nós vamos ver um falso penitente, como sendo um exemplo negativo para as nossas vidas. Vejamos então cada um desses casos aqui, ou desses pontos aqui dentro desta verdade maior, que a justiça de Deus, a declaração da perfeita justiça de Deus, é um convite para que todos se arrependam e sejam libertos do juízo do próprio Deus. Então, verso de número 8, né, eu até fiz aqui uma divisão errada, eu citei o verso 13, irmãos, é o verso 8, tá? Estou com o verso 13 na minha cabeça de qualquer jeito, né? É do verso 8 até o verso 12, é o meu primeiro ponto, tá? Verso 8 até o verso 12. Do verso 13 até o verso 21 é o segundo, até o verso 26, desculpa, é o segundo, e do verso 27 até o verso 35 é o terceiro ponto, tá? Vamos começar então primeiro do verso 8 até o verso de número 21, de 8 a 21, quando nós temos aqui a dosimetria de Deus, a dosimetria de Deus. O que é a dosimetria de Deus? É o equilíbrio que Deus faz, né? Se você olhar, estou tomando por empréstimo uma linguagem forense, ou a linguagem do direito, né? A linguagem forense, que diz que fala do peso da pena, né? Na hora da execução da justiça, você tem o peso ali da pena, você tem o peso da sentença, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos de cadeia para determinado indivíduo porque ele cometeu determinado crime, tá? Então veja comigo o versículo 8, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó, a miúde, ou miúdo, sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Pastor, onde é que está aqui a tal da dosimetria, né? Onde é que está o equilíbrio da pena aqui? Veja que até agora nós temos estudado 5 das pragas, que Deus tem atingido diversos setores da vida humana. Por exemplo, se você olhar para a primeira praga, a segunda praga, Deus atinge a água, né? Ele transforma a água em sangue, ele faz da água brotar imediatamente ali rãs, mas ele vai atingindo diversos outros setores da vida humana. Por exemplo, o pó da terra, quando ele transforma o pó da terra em piolhos, né? Você vê aí um pouquinho antes as moscas, quando Deus atinge o ar também, né? E depois, na 5ª praga, você vê que Deus atinge os animais, porque cada um desses significava um deus egípcios, né? Eles adoravam o Nilo, né? Eles adoravam a rã, né? Você olha para a mitologia egípcia, tem lá metade mulher e cabeça, ou o corpo de mulher e cabeça de uma rã. Ali é uma deusa adorada pelos egípcios, e assim por diante, tá? Assim por diante. Eu citei cada um deles. O último que eu citei foi quando Deus atinge os animais, né? Por causa de um deus ali chamado Beuzebu, ou Baal-zebu, né? Que aí, juntando os dois, Baal e Zebu, deu o nome Beuzebu, né? Que é um deus que eles adoravam, um boi, a vaca, e Deus atinge ali aquele deus, ele mata todos os animais, matando aquilo que eles mais adoravam. Mas tudo isso para mostrar o juízo do Senhor, chamando aquele povo para o arrependimento, dizendo que Deus é justo, ele dá uma dosimetria, na sua dosimetria ele é perfeito, ele dá exatamente aquilo que a pessoa está precisando. Se ele é um adorador de falsos deuses, Deus vai destruir os falsos deuses, aquilo que ele adora, ele vai ficar sem nada. Ora, a morte dos animais, e se você fica se perguntando onde foi que Israel aprendeu a adorar bezerro de ouro, ou fazer um bezerro, foi quando eles foram para o Egito, e lá eles viram que adoravam animais. E, infelizmente, é com muita até
um sentimento cínico que Arão ainda diz, não, nós botamos lá um ouro e saiu um bezerro. Não, a história é essa. Eles aprenderam realmente a adorar com os egípcios. Mas quando chega no capítulo 9, versículo 8, né, você vê mais uma praga caindo sobre aquele povo, e uma perfeita, e Deus sendo agora perfeito naquilo que foi cometido como injustiça da parte dos egípcios, Deus faz com que eles paguem. Como é isso, pastor? Ele manda, eles apanhai mãos cheias de cinza, de forno. A expressão hebraica é parecida com essa, cinza de forno, mas a pergunta é: que forno é esse? Que forno é esse? Né? O forno aqui, irmãos, era onde eles praticavam lá, ou eles produziam, né, os tijolos, eles produziam para os egípcios. E ali foi onde o povo foi maltratado, o povo foi sugado pelos egípcios, e os egípcios pisavam o povo de Israel injustamente, e achavam que nunca a justiça de Deus seria feita, mas aquele mesmo pó, de onde o povo sofreu, de onde o povo passou um sofrimento terrível, daquele mesmo pó, Deus manda Moisés tomar, encher a mão daquela cinza, e jogar para cima, e dizer: dali, de onde o meu povo sofreu, de onde meu povo passou por aperto, de onde vocês fizeram eles produzirem injustamente, dizendo que não ia dar palha para eles, ia cobrar a mesma coisa deles, pois exatamente daí de onde vocês estão sendo injustos com o meu povo, eu vou fazer justiça. Às vezes quando a gente olha aquela expressão olho por olho, dente por dente, aquele que tirou a vida de alguém pagará com sua própria vida, a gente pensa assim: isso é muita injustiça da parte de Deus, ou é só do Antigo Testamento? Não, não é só do Antigo Testamento, não. Deus é tão justo, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado a quem nós oprimimos. Essa é uma palavra para todos nós, e também para os nossos governantes, que muitas vezes são nossos opressores, que oprimem o povo, que tiram dinheiro do povo e acham que nunca será feita justiça. Espera aí, Deus é tão justo que na sua dosimetria Ele vai dar aquilo que eles merecem 100%. 100%. Ele diz: está vendo? Aqui exatamente o pó que o meu povo sofreu é exatamente aquilo que vai ser transformado agora em quê? Em úlceras para vocês. Moisés tomou aquele pó, jogou para cima, e não numa mágica, mas no poder de Deus, aquele pó foi respirado pelos egípcios, e aquilo se tornou em feridas, em úlceras. Ora, irmãos, quando nós olhamos para cá, como eu disse, nós pensamos assim: pastor, mas será que Deus sempre age com justiça? Sim. E é por isso que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus tem a dosimetria exata. Ele diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Deixa que eu faço, porque eu faço e não fico nem aquém nem vou além, eu dou na medida certa. Vocês entendem isso? Você consegue descansar na justiça de Deus? Mesmo passando por diversas injustiças de impostos altos, em que nós somos muitas vezes, pagamos impostos e não recebemos absolutamente nada daquilo que nós empregamos nos nossos impostos ou devolvemos em nossos impostos. Pastor, será que isso nunca vai voltar? Vai, irmãos. E quem vai fazer a justiça não é você. Quem vai fazer a justiça é Deus. E Deus é justo. Na sua dosimetria Ele é perfeito, né? Ele é um Deus que age com equidade. A sua balança é perfeita. A sua balança é perfeita. Então Ele diz que Ele se tornará em pó sobre toda a terra, se tornará em tumores que se arrebentam em úlceras. Aquilo se transformou em feridas terríveis. A gente está acostumado com um tipo de úlcera somente, né? Ou conhece mais uma estomacal, né? Mas existem diversos tipos de úlceras, diversas feridas. Aqui, obviamente, irmãos, eu posso dizer que nem toda doença ela vem por conta de pecado, tá? Vem por conta do pecado original. Depois que o pecado entrou no mundo, toda doença entrou junto. Mas muitas vezes você está fazendo a coisa certa e você pode ser punido por Deus, você pode ser provado por Deus. Provado, não punido, mas provado. Como foi o caso de quem?
de Jó, que inclusive sofreu o quê? Úlceras. Diz que tinha algumas úlceras na sua pele, feridas expostas, que não por pecado exclusivo que ele cometeu, porque a Bíblia diz que Jó era um homem reto e temente a Deus. Então, a pergunta é, pastor, todo sofrimento, toda doença, seria a manifestação da dosimetria de Deus em mim? Seria isso? A justa medida de Deus em mim? Não necessariamente. Às vezes você não cometeu o pecado, especificamente, né? Para poder receber um câncer, uma Covid-19, qualquer outra enfermidade que Deus pode lançar para provar você. Provar você. Como foi o caso que ele provou a Jó. Mas com certeza Deus pode utilizar também doenças para punir pessoas. E eis aqui um exemplo disso. Eis aqui um exemplo disso. Só que Deus é justo, Ele não erra, não vai além, nem fica aquém. Veja comigo ainda o versículo de número 10, que diz o seguinte: eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais. Não somente os homens, mas o sistema econômico. Veja que na medida que as pragas vão acontecendo, o flagelo, como nós vimos aqui, eu coloquei na liturgia Apocalipse 16, para você ver o link extraordinário que existe entre Apocalipse e Êxodo. Por quê? Porque assim como em Êxodo é dito assim, olha, liberta o meu povo, senão eu puno vocês, até o dia final, Deus está dizendo para todos os juízes da terra, cuidado, para todos os governadores da terra, cuidado no trato com o meu povo, porque se vocês forem justos, virão os flagelos sobre vocês. E aí então, ele vem atingido, vem mosca, né? Vem rã, vem água, mas agora atinge a própria saúde. Agora, Deus atinge a própria saúde, está agravando. Na medida, irmãos, que Cristo Jesus anuncia o seu juízo, a coisa vai se agravando, até chegar o dia final. Versículo de número 11 diz assim, que há uma idolatria dos egípcios que não param. Os egípcios não entenderam que quando Deus manda uma doença que Ele quiser matar uma pessoa, não tem no mundo que consiga curar. Nem sábios, nem encantadores. E lembre-se que os egípcios eram excelentes na medicina. Se você conhece um pouco da história dos egípcios e um pouquinho da história da medicina, você vai ver que eles são importantíssimos para a história dela. Inclusive os símbolos que são utilizados até hoje, vêm de lá. Perceba comigo, o versículo de número 11 diz o seguinte, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Aqueles mesmos magos que quando Moisés fazia uma coisa, eles imitavam. Fazia uma coisa, eles imitavam. Só que agora eles não conseguem fazer nada porque eles também estão com tumores. É assim. Não é pecado ir no médico, pelo contrário, o médico é uma bênção de Deus para nós. Com certeza. Mas o médico não pode se achar acima de Deus. O médico não pode achar que ele está acima de Deus, até porque médico também adoece. Até porque médico também tem câncer. Até porque médico também morre de diversas outras enfermidades. Mesmo eles conhecendo o corpo humano bem, eles não conhecem bem o suficiente como Deus conhece. Eu quero mostrar, irmãos, que na hora de Deus aplicar a sua punição, seu veredito, se Ele quiser punir uma pessoa, não tem no mundo quem possa barrar. Mais uma vez, nem toda enfermidade é resultado de um pecado. Crente também morre de doença, mesmo sendo fiel a Deus. Mais uma vez, a medicina não é pecado em si, não. Mas nós sabemos que tem muitos profissionais de saúde que odeiam a Deus. Odeiam a Deus. Que não acreditam em Deus. Como eu ouvi de um próprio médico, depois dele fazer a cirurgia na minha esposa, dizendo que as mãos dele foi que curaram. Quando a minha esposa diz, Deus, graças a Deus. Ele disse, graças a Deus não, graças a essas mãos aqui, ó. Essas mãos aqui. Porque acham ainda
que eles são mais poderosos do que Deus. E nós? Em que nós confiamos? De quem nós mais temos medo? Do médico? Do que ele pode dizer? De estar na frente dele? Algumas pessoas até aumentam a pressão. Vai medir, aferir a pressão arterial e de repente a pressão aumenta só de estar na frente do médico. Mas minha pergunta é, você tem medo ou tem temor a Deus? Você sabe o que Deus pode fazer com você? Você tem noção de quem é Deus? Deus é justo na aplicação da sua punição. Há uma equidade, uma balança perfeita. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará, colherá. Quem planta para o Espírito, colherá para o Espírito. Quem planta para a carne, da carne colherá corrupção. Não se engane, eu estou citando um texto do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Para você não achar que aquele princípio de aquele que fez receberá em justa medida, achar que é só o Deus do Antigo Testamento. Cito esse do Novo e cito mais um. Deus diz em Hebreus: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Em outra, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus irado. Então, irmãos, o anúncio da justiça de Deus deve fazer você tremer, deve fazer você se arrepender genuinamente dos seus pecados. Agora, veja ainda o versículo de número 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe. Aqui nós estamos na 7ª praga. Antes, a 6ª praga, úlcera. A 7ª, chuva de pedras. Bem parecido com o que nós limos hoje no Apocalipse. Teologia feita aí pelos próprios escritores bíblicos, né? Aí então, ele diz assim: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Irmãos, cada um dos egípcios, eu tenho citado cada um desses elementos dos egípcios que estão sendo transformados em pragas, são deuses. Mas agora Deus mostra aqui para nós, revela para mim e para você que aqui eis o pior dos deuses que Deus vai destruir, o Deus do coração. Porque talvez você até agora não tenha se identificado com nenhum dos deuses que aqui estão, muito embora eu acredito que tenha, porque eu também me identifiquei, porque muitas vezes a aplicação desses deuses tem a ver conosco. Mas veja o que Deus diz agora, versículo de número 14. A dosimetria, ela é perfeita porque, muito embora você não tenha caído em outros pecados como os dos egípcios, você tem pecado no coração. E Deus diz agora claramente: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. João Calvino disse que o nosso coração é uma feira de ídolos. E ele estava certo. Nós temos no coração diversos ídolos, e Deus está dizendo o seguinte: eu vou mandar a praga para matar todos eles. Eu vou fazer com que ele se transforme em uma praga para você. É isso que acontece quando nós adoramos outro ser ou outra coisa que não seja Deus. Deus transforma numa maldição. Pode ser dinheiro, sexo, casa nova, carro novo, esposo, esposa, filho, filha. Tudo que você coloca no lugar de Deus, Deus pode transformar em uma praga ao invés de uma bênção. O ídolo do coração é tratado aqui agora. Ele disse: eu vou mandar todas as pragas para destruir os ídolos do coração. Cabe a nós olhar para os nossos corações nesse momento e ver qual é o nosso ídolo, antes que Deus nos puna. Ele ainda diz assim, né? Sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais. Eis aqui, irmãos, obviamente, um objetivo dentro desse
dessa dosimetria, você percebe que há um objetivo de Deus em alcançar ou declarar a sua justiça. Que objetivo é esse? Mostrar a sua glória, o seu poder. Mostrar o seu poder. Esse é o meu segundo ponto, mas já quero mostrar isso nesse primeiro ponto da dosimetria. Existe um objetivo para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. Veja comigo o versículo de número 14, no finalzinho aí. Saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Tudo aquilo que você achava que era tudo para você, Deus vai mostrar na sua justiça que não é nada. Esse é o grande equilíbrio que há na justiça de Deus. Veja comigo ainda o versículo de número 15, quando ele diz o seguinte: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Aí ele cita um texto que cita algumas palavras que são repetidas por Moisés, por Paulo, na verdade, né? Aqui é Moisés que cita e escreve, e Paulo vai repetir isso em Romanos capítulo 9, que fala da justiça perfeita de Deus, do equilíbrio da justiça de Deus, da dosimetria de Deus. O que é? Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Assim como você, Faraó, achava-se o Deus de toda a terra, você se achava que estava acima de tudo. Em justa medida eu vou mostrar que você não é nada, e o meu nome que vai ser exaltado. Assim, irmãos, as coisas são estabelecidas de maneira justa. Algumas pessoas se colocam no lugar de Deus, mas Deus é justo. Uma hora Deus vai colocar eles no lugar deles. Essas pessoas no lugar delas, e Deus vai ser colocado no seu devido lugar. O justo juiz que julga todos com equidade. Essa é a dosimetria de Deus. Ele sabe colocar você no seu devido lugar. Sabe colocar os homens no seu devido lugar. Versículo de número 17 diz o seguinte: ainda, uma coisa, né, antes de passar aqui para o 17, uma coisa que eu achei fantástica, é que ele diz claramente: eu poderia ter te matado agora. Versículo 15, né? Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Por que Deus não fez isso? Porque a declaração da justiça de Deus, irmãos, é um convite para o arrependimento. Não somente mostra a justiça de Deus em mostrar o real lugar de Faraó, mas também mostra a misericórdia. 7 pragas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que Deus fica dizendo, vai mais uma vez a Faraó, Moisés, vai mais uma vez a Faraó? É Deus dizendo, arrependa-se, 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 arrependa-se. Arrependa-se. Meu irmão, minha irmã, às vezes que Deus anuncia o Evangelho, que Ele anuncia a sua justiça para você aqui, dominicalmente, é dizendo o seguinte: arrependa-se dos seus pecados. Pastor, porque Deus não destruiu logo todos os juízes corruptos desta terra? Porque Deus está dando uma chance para eles, como está dando uma chance para mim e para você, e dizendo, arrependa-se, arrependa-se. Eu já poderia ter estendido a mão e dito assim, mata. Mas por que Deus não fez? Misericórdia. Deus tem poder para punir. Ele não fez ainda por misericórdia. Eis que esta manhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no céu, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal
que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. O anúncio da justiça de Deus é um convite para que todos se arrependam. O anúncio da equidade de Deus, da sua dosimetria, da sua justiça perfeita, é dizendo assim: arrependa-se, pecador. E ainda diz assim: eu vou dar chance. Todo aquele que se esconder na casa, na hora da chuva de pedra, não morre. Mas todo aquele que não se esconder, vai morrer. Aí você diz assim: pastor, diante dessa, todo mundo se escondeu, né? Não. Porque assim como existe o sermão, existe a pregação e existe o anúncio da justiça de Deus, da sua equidade, da sua dosimetria perfeita, tem ainda pessoas hoje que não se prostram diante do Senhor. Naquele período já tinha. Veja comigo aí o versículo de número 20 e 21, os versículos 20 e 21. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com o quê? Com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Sabe com aquele anúncio da dosimetria perfeita? Que todo mundo deveria se prostrar, se arrepender e correr para um refúgio. Simplesmente eles, alguns que não, é claro aqui como Moisés escreve, alguns que não temiam a palavra de Deus, não temiam a palavra do Senhor, disseram: eu não estou nem aí, vou continuar debaixo da chuva de pedra, que eu duvido que esse Deus é poderoso para punir mesmo. Os que temiam ao Senhor se refugiaram. Ora, irmãos, os que fogem para Cristo Jesus alcançam livramento. Os que não fogem para Cristo sofrerão a chuva de pedra e de fogo. Chuva de pedra e de fogo. Você vai ver, isso aqui é muito claro. Pedro utiliza essa linguagem para falar do fim dos tempos. Apocalipse, João usa essa linguagem. O que de cara eu tenho que dizer nesse texto, e não posso deixar de aplicar, é que a justiça que te faz se livrar da punição de Deus, ou na verdade, a única coisa que pode te livrar da punição de Deus, é você correr para debaixo do Redentor. É correr para Cristo, para que a chuva de pedra não te destrua. É você correr para a pedra angular, aquela pedra que, como disse Pedro, os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Mas a pedra também, ela não somente pedra de salvação, mas ela é rocha de escândalo. E aquele que nela tropeçar, será esmagado por ela. Vocês entendem isso? Então, primeiro, a dosimetria perfeita. Mas veja ainda que há um propósito, que já for anunciado aqui de alguma maneira. Propósito, a glória de Deus, mas o propósito é também o arrependimento das pessoas. É que elas olhem para isso e tenham o seu coração quebrantado. Irmãos, o anúncio da justiça de Deus deve ser algo, uma motivação suficiente para que você fuja para Cristo, para que você se arrependa, para que você diga: é realmente, o juízo dele é perfeito, os seus juízos são perfeitos, justos e verdadeiros são os seus juízos. Eu preciso me arrepender. Veja comigo o versículo 22. 21 e 22. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Aí vem um anúncio de novo. Aí, versículo de número 23.
E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras. E o que mais? E fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu, para ficar claro que feriu homens e animais que estavam fora, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, mais uma vez, somente o quê? A terra de Gósen, onde morava o povo de Israel, somente lá, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Deus anuncia com um propósito de arrependimento. Esse propósito ficou claro a partir do versículo de número 14, quando ele disse que queria tratar o coração, para que eles vissem a glória de Deus, e para que também Faraó fosse colocado no seu devido lugar, no devido tempo, dado ao Senhor. Com tudo isso, era para Faraó se arrepender. Tanto que há um suposto arrependimento, como nós vamos ver aí no versículo 27. Mas antes, irmãos, eu queria mostrar que deuses são atacados agora. São dois deuses aqui, ou duas deuses que são atacadas. A deusa Nut, né, que é uma deusa de horóscopo daquele período. Essa deusa era deusa de adivinhação, de quando seria ali, ou quando viria a chuva, quando viria o sol. Os egípcios adoravam vários seres com metade homem, metade animais. Outro ser que eles adoravam é metade mulher e metade serpente, ou cabeça de serpente. Você vê isso claramente em figuras aí. Você pode colocar no Google aí, você vê figuras. Eu estava, enquanto preparava o sermão, procurando aqui algumas figuras desses deuses. Mas deuses dos horóscopos deles, de prevenção. O que Deus está dizendo aqui é que Ele vai acabar com aqueles deuses que lhes davam algumas medidas profiláticas de como se preparar para grandes chuvas, grandes tempestades, trovões. E Deus diz: vou matar esse aí, acabando com esse Deus, chamando vocês ao arrependimento. Porque o meu propósito é que haja arrependimento, obviamente. Humilhar vocês, para que haja arrependimento. Acabar com esse Deus que vocês tanto confiam neles, esses deuses, essas deusas. E mostrar que só eu sou capaz de livrar vocês. Uma deusa chamada Nut, e a outra é Renutet. Nut e Renutet. Essas duas deusas que eles olhavam e diziam: essas aqui vão nos dar a previsão do tempo. Você está acostumado a ver previsão de tempo em jornais aí, nas televisões, nós estamos acostumados a assistir na internet. Hoje vai chover no DF. Eles erram bastante. Às vezes acertam, mas muitas vezes também erram. Eu já vi piloto de avião chegar e dizer o seguinte: não se preocupe, nosso voo é tranquilo, não tem previsão de turbulência. E um desses voos foi um dos voos que eu mais enfrentei turbulência. Ou seja, irmãos, nós não podemos confiar plenamente nos seres humanos. Obviamente, eu não estou dizendo que eles estão falando aqui que estão 100% certos quando estão fazendo a previsão. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que não dá para confiar em seres humanos. Nós só podemos confiar em Deus. E Deus está quebrando esses deuses, essa adoração, essa veneração a essas deusas egípcias, e dizendo o seguinte: sabe aquelas, quando vem uma previsão de vocês, que vocês acham que vai vir chuva, agora eu vou dar a previsão, vou mandar uma chuva de pedras.
eu vou mandar uma chuva para destruir vocês, vai sair fogo. Talvez toque uma pedra na outra e isso produza fogo. E a terra experimente isso. Eu estou dando a previsão. Quando a gente ouve um trovão, né? A gente fica morrendo de medo. Pelo menos eu já me assustei várias vezes, né? Mas a minha pergunta é, você tem temido a Deus mais por causa disso? Porque Ele controla o tempo, controla tudo. O fato de Deus controlar tudo, irmãos, inclusive essas intempéries, você precisa levar você a colocar os joelhos no chão. Abra comigo a palavra de Deus e façamos aqui um entendimento disso à luz do Novo Testamento. Algo que é feito por Lucas, Lucas capítulo de número 12. Abra comigo, Lucas 12. Lucas capítulo 12. Diz assim a partir do verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Para alguém que acha que Cristo Jesus não veio para lançar fogo, ele mesmo diz, eu vim, com todas as palavras, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse, eu na verdade queria que já estivesse ardendo. Ele, Cristo, disse, são palavras de Jesus Cristo. Tenho, porém, um batismo, e aí ele mostra que fogo é esse, que é o fogo da ira de Deus, que ele iria sorver no nosso lugar. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto mais me angustio até que eu mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo. Aí o versículo de número 54. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra, do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Cristo está ensinando aqui é o seguinte: esses juízos que eu mando sobre a terra, fogo, pedras, chuva de pedras que eu estou mandando sobre vocês, essa praga que eu estou enviando, lembre-se, é com um objetivo. Que objetivo? Arrependam-se. Vocês sabem prever. Quando vocês dizem que o vento vem dali, não vai chover, vem daqui, vai chover. Hipócritas, vocês sabem prever até o dia que vai cair chuva e não sabem se preparar para o grande e terrível dia do Senhor. O que Deus está dizendo? Que os juízos, esses aqui que Ele envia, têm um objetivo. Qual é o objetivo da justiça, do anúncio da justiça de Deus? Arrependimento dos pecados. Enquanto nós ainda não fomos entregues ao meirinho, ou seja, ao oficial de justiça, e o oficial de justiça nos entrega ao juiz. E ali nós recebamos o veredito total. Que Deus nos livre disso, irmãos. O veredito de punição eterna. Então, o anúncio da justiça de Deus é um convite para que todos se arrependam. Essa justiça, ela é perfeita, uma dosimetria perfeita, ela tem um objetivo, chamar pessoas ao arrependimento. E terceiro, veja aqui uma pessoa que não se arrependeu genuinamente. Vamos lá para Êxodo, deixa marcado em Lucas, quero terminar com esse texto. Êxodo capítulo de número 9, versículo de número 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. Parece até um penitente, genuíno. Parece até uma pessoa que está genuinamente arrependida. E ele chega e diz o seguinte:
Faraó mandou chamar e ele disse: esta vez eu pequei. Olha aí, o faraó parece até um convertido. Eu pequei. Mas você vai perceber que esse é um arrependimento falso. Por isso que a declaração da justiça de Deus vai mostrar quem são os genuínos arrependidos e aqueles falsamente arrependidos. O genuíno arrependido produz fruto digno de arrependimento. E o falso faz isso daqui que Faraó fez. Veja comigo, ele disse: esta vez pequei. O Senhor é justo. Está aí. Ele falando de justiça, o texto está falando de justiça. O Senhor é justo. Porém, eu e o meu povo somos ímpios. Pareceu até um escritor bíblico dizendo o seguinte, Isaías: eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo de número 28, ele falou até pedindo oração: orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões, e a chuva de pedras para mim é suficiente. Para! É pedra demais, eu não aguento. É uma chuva, é um trovão. Está apertado demais. E quando aperta, o que Faraó faz é: ora por mim. Moisés, vem orar por mim, por favor. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Vocês não ficam, está decidido, vocês não vão ficar aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, lá fora, saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Você sabe que quem controla isso aqui tudo é Deus. Eu vou orar, viu, Faraó? E Deus vai cessar. Mais uma vez, pacientemente. Deus vai cessar de novo. E vou fazer isso fora. Eu achei fantástico, irmãos, que Moisés foi para fora. Fora da cidade, irmão. Você preparou para pensar nisso? Ele saiu da cidade, ninguém podia sair da cidade porque pedra estava caindo em todo lugar. Mas Moisés foi orar, correndo risco da chuva de pedras. Ele foi orar ao Senhor, porque primeiro ele confiava em Deus. Ele tinha certeza que aquela praga existia por causa de pecado. E ele foi lá, sofrendo risco. Ele orou ao Senhor. Foi exatamente isso que o meu Redentor, nosso Salvador, fez. Ele sofreu, ele não somente sofreu o risco, mas ele sofreu a ira de Deus para interceder por mim e por você diante do Pai. Você que está aqui, você não vai sofrer a chuva de pedras do inferno, porque um dia alguém saiu da cidade, assim como Cristo sofreu fora das portas, como disse o autor aos Hebreus, não dentro de Jerusalém, porque ninguém podia ser crucificado lá dentro, tinha que ser fora, no Gólgota, no lugar da caveira. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos a vida eterna e não sofrêssemos uma chuva de pedras, da maldição e da ira de Deus. Moisés sai. Aqui é onde Moisés tem uma atitude do tipo de Cristo. Ele sai, apontando para o Redentor que ainda viria. Agora, ainda, versículo de número 30 diz o seguinte: quanto a ti, Moisés sabe, quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. Primeira praga, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Moisés talvez ainda tivesse uma esperança de que aquela palavra que Deus disse: Moisés, vai lá, fala tudo para Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Talvez Moisés ainda pensasse que, não, vai ver que ele libera e a gente vai embora. Mas agora Moisés, ele já sabe tanto da soberania de Deus como da responsabilidade humana, que de fato Faraó não tem nada de arrependido. Por quê? Quando há recorrência do pecado, você fica no descrédito. Recorrência, eu estou arrependido, e volta a fazer a mesma coisa. Veja que Moisés em nenhum momento deixou de orar.
Nenhum momento. E até correu risco. Mas ele disse, você não está arrependido não. Eu sei disso, mas eu vou orar por ti assim mesmo. Eu vou orar. Irmãos, a gente não ora apenas por aqueles que a gente acredita que estão arrependidos genuinamente. A gente ora por todos. Por todos. Indistintamente. E aqui Moisés vai lá e não somente ora, mas ele corre até risco. Que é muita coisa que muitas vezes a gente diz o seguinte, eu vou orar, mas não quero correr risco nenhum. Mas a gente tem que correr. É o princípio do evangelho, para salvar alguém, para ajudar alguém, para orar por alguém, até risco a gente corre. Não tem jeito. Agora veja comigo, ainda. Vamos finalizar o texto que diz assim, versículo 31, que o linho e a cevada foram feridos, porém o trigo e o centeio não sofreram dano. Saiu, porém, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Ele saiu da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui eu não posso deixar de fazer uma aplicação direta. Ainda que Deus tenha concedido para os seus servos até poder de vir praga e de cessar praga, mas tem uma coisa que Deus só concedeu ao seu filho, foi a de conceder transformação de coração. Irmãos, Faraó, ou na verdade Moisés dizia assim, olha, para a praga parava. Moisés pegava o pó, jogava para cima, tudo se transformava em úlceras. Mas Moisés não tinha poder de converter o coração de Faraó, irmãos. Deus concedeu a diversos homens na história do seu povo aqui poder de fazer coisas mirabolantes, mas converter pessoas, só o Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso. Mas ninguém. É claro nesse texto. Eu oro e posso até chorar por você e você por mim, mas nós não temos poder para converter um ao outro. Esse é um poder que cabe somente a Deus. Eis a razão pela qual nós pregamos muitos anos para as mesmas pessoas e elas não se convertem nunca. Mesmo diante de milagres diante dos seus olhos. Mesmo diante de pragas diante dos olhos dele, Faraó não foi convertido. Não se arrependeu. Diz que voltou a pecar e ele não se arrependeu. Tratar com conversão é papel do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fosse embora daqui nessa noite com algumas coisas em mente. A primeira delas é cuidado com o seu senso de autojustiça. Talvez você olhe para esse texto e diga o seguinte, pastor, eita, ainda bem que eu não sou um egípcio. Ainda bem que eu não sou faraó, viu? Mas lembre-se, irmãos, e eu queria que você olhasse para esse texto e percebesse que não tem justiça humana que possa te justificar diante de Deus. Que Deus é tão justo, irmãos, que não tem como você fugir da ira dele. Que Deus é tão justo, irmãos, tão perfeito na sua justiça, que não tente você se salvar pelas obras, por favor. Não tente você se justificar diante de Deus por você mesmo, porque lembra que foi feito de tudo por Faraó. E talvez ele tenha pensado que aquilo que ele fez com o povo de Israel fosse passar em branco, mas Deus agora joga o pó e vem a úlcera. Irmãos, Deus é muito justo, não tem como fugir da justiça dele, a não ser em Cristo Jesus. Acabe, tire da sua cabeça o senso de autojustiça. Não pense que você é bom demais para ser salvo. Você não é bom. Você é pecador, igual a mim e a todos os seres humanos da face da terra. Isso vai levar você a não querer julgar as pessoas, mas esperar na justiça de Deus. Esperar na justiça de Deus. Saber
Acabe com o seu senso de autojustiça. Segunda aplicação. Eu fico olhando para Faraó, Deus manda uma praga, e aí ele supostamente se arrepende. Deus manda da praga, ele supostamente se arrepende. Ou seja, supostamente porque ele não está arrependido. Minha pergunta para você, a título de aplicação aqui é: quando você está disposto a deixar o pecado, independente se a doença permanece, se o peso do pecado permanece? O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: deixe o pecado, independente do câncer, deixe o pecado independente da dor de cabeça, deixe o pecado independente do problema no coração, deixe o pecado independente se Deus vai ou não fazer com que você permaneça sofrendo os riscos das consequências do pecado, ou até mesmo dos sofrimentos terrenos aqui na terra que não estejam relacionados ao pecado. Irmãos, o que Deus está dizendo é: deixe o pecado por amor a mim, deixe o pecado para ser santo, deixe o pecado para ser santo. O que Faraó faz aqui é deixar o pecado apenas para a praga ir embora, apenas para o mal ir embora, mas ele não está arrependido genuinamente. Irmãos, eu quero dizer para você, esse não é um arrependimento genuíno. Deixe o pecado para ser santo como Deus é santo. Deixe o pecado. Ah, pastor, eu estou sofrendo, então eu vou deixar o pecado só para parar o sofrimento. Deixe o pecado porque você quer ser como Cristo é. Deixe todos os seus pecados porque você quer ser a semelhança do seu Redentor. Independente se você vai morrer de algum tipo de enfermidade, se eu vou morrer de algum tipo de enfermidade, ou qualquer outro peso que vem sobre as nossas costas, independente disso, nós vamos dizer: eu quero ser como o meu Senhor, o meu prazer é fazer a lei dele. Amém. É ser santo como meu Redentor é santo, é ser santo como ele é santo. Mas eu gostaria ainda, irmãos, que você, ou meu irmão, minha irmã, que você saísse aqui olhando para o seu coração. Você não olhasse para o coração do vizinho, você não olhasse para o coração do outro, mas você olhasse para o seu coração, que você fizesse um autoexame, porque o verso de número 14 é muito instrutivo para nós, quando Deus diz que vai mandar as pragas para o coração. Irmão, sabe uma das coisas que nós precisamos aprender a lidar bastante, é exatamente o nosso coração. Ele é tão corrupto. E não adianta a gente querer maquiar as coisas, porque Deus sabe, e Ele diz, Cristo vai dizer que do coração fluem os pecados, todas as coisas. O adultério, a idolatria, tudo vem de lá do coração, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Irmão, como é que está o seu coração hoje? Eu queria que você trabalhasse o seu coração diante do Senhor. Entendesse que esse é um ponto fundamental para que você esteja bem diante de Deus, e por isso que eu tenho frisado na questão da leitura da Bíblia diária, na questão de leitura de livros, não para você se tornar um presbiteriano inteligente, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja um crente. Eu quero que eu e você estejamos fortes, suficientes para suportar as tentações, e isso só vem com um coração forte. E um coração forte só se faz com a leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus e a oração, irmãos. Sim, a oração aqui, conjunta todo mundo, mas a oração diária, todos os dias, a devocional, o exercício devocional em casa. Como está o seu coração? Será que seu coração tem sido uma praga que tem matado você? Tem destruído você? Mata esse ídolo. Vai lá no coração hoje, nessa feira de ídolos, e no poder de Cristo Jesus, depositando aos pés do Redentor, lança todo o pecado e pede perdão a Ele. Vai ao altar de graça ainda hoje, agora, e pede: Senhor, em Cristo Jesus, trata meu coração. Eu sei que o Senhor pode me dar um coração novo. Eu acho fantástico, porque exatamente é isso que Deus está dizendo para aquele faraó do coração duro de pedras. Eu vou mandar pedra para quebrar, eu vou mandar pedra para machucar o coração, mas só eu posso transformar um coração de pedra
em um coração de carne. Só eu. Porque mesmo com uma praga que é como uma pedra, não é como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não! É o poder do Espírito Santo, irmãos, que quebra o coração do pecador, que quebra o meu e o seu coração e mostra, dependa de mim. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia o Espírito Santo de Deus quebrou o seu coração e transformou o coração de pedra em coração de carne. É exatamente por isso que você está aqui hoje. Porque um dia a pedra, a rocha, Cristo Jesus, quebrantou o seu coração. Adore a Cristo pelo dia que Ele converteu o seu maravilhoso, hoje maravilhoso coração. Quero finalizar, como disse, com a leitura de Lucas capítulo 12. Vamos lá. Lucas 13, na verdade. 13, Lucas 13. Irmãos, esse texto, eu não podia encerrar o sermão de outra maneira, a não ser fazendo um link com esse texto, que eu acho belíssimo, que o autor, aqui Lucas fez, né? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Preste muita atenção no que ele diz aqui, né? Ele, porém, lhes disse: vocês pensam, ou pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Porque Pilatos foi lá, misturou o sangue dos sacrifícios com o sangue do próprio povo. Ele diz assim: não eram... Vocês acham que esse povo que sofreu isso, que teve seu sangue misturado com sacrifício, esse povo era mais pecador, né, do que vocês? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes. Houve um momento que a torre de Siloé caiu sobre as pessoas. Alguns pensavam o seguinte: tá bom, ó pastor, tá vendo aí? Essa torre caiu na cabeça desse povo porque ele é mais pecador do que qualquer outro ser humano. Aí o versículo de número 5 ele diz: não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente, sem exceção, perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ninguém é mais pecador do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. A única diferença, qual a diferença de um entre o outro? Fruto digno de arrependimento. O pai um dia disse: eu vou cortar isso aí porque não está dando fruto. O filho chegou e disse assim: olha, não pai, peraí, não corta não. Deixa eu cavar um pouquinho mais ao redor e dar uma chance para que ele se arrependa. Hoje, Deus te dá uma chance. A pergunta é: por que Deus ainda não mata todo mundo? O filho está cavando. Ele está te dando uma chance. Arrependa-se e alcançarás misericórdia. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as chuvas de pedras vieram para mostrar o juízo do Senhor, mas para mostrar que todo ser humano que não se arrepende está passivo do juízo de Deus. Hoje o Senhor chama todos ao arrependimento. Faz, ó Pai, com que eu me arrependa dos meus pecados e dos meus irmãos também, Senhor, mas não nos trata conforme nós merecemos. Se há alguém aqui que precisa ser convertido, converte-o pelo poder da Tua palavra, Senhor, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.